É tempo de mudança no Botafogo. Jogadores chegando, jogadores podem sair. Quem é que fica? Quem é que chega? Quem é que sai? Eu te conto depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e a gente está trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Lembrando que se você está chegando aqui agora e ainda não foi inscrito na Rádio Botafogo, se inscreva aqui agora clicando nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo do vídeo. Depois você clica também no sininho para ativar todas as notificações de conteúdos novos aqui da Rádio Botafogo. E você já sabe, deixa agora o seu like preventivo, aquele like do crédito, que se você não gostar do nosso conteúdo, não tem problema. Lá no final do vídeo você pode trocar e colocar o seu dislike. Deixa seu comentário aí também, que a gente quer saber se você concorda ou se você discorda das nossas opiniões aqui, tá tudo certo. O importante é que a gente possa sempre bater um papo, o importante é que a gente possa sempre interagir por aqui. Beleza? Antes da gente falar sobre as mudanças que vão ocorrer no Botafogo, eu quero falar para vocês sobre esse parceiro da Rádio Botafogo aqui, a OneFootball. A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Você pode escolher seu time de coração e receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, conteúdo exclusivo e muito mais. Quer saber tudo o que está rolando nos campeonatos internacionais? Entra no aplicativo do OneFootball na aba Transferência e fique atualizado de tudo que rola no mundo da bola. Entre os dias 24 e 29 de março, por exemplo, a gente vai ter as eliminatórias para a Copa do Mundo. Então fique ligado que você pode assistir os jogos lá pela OneFootball também, beleza? Então, confere lá, visite a OneFootball hoje ainda e baixe o aplicativo. Bom, eu falei para vocês que a gente vai falar sobre as mudanças que estão ocorrendo no Botafogo. Eu sei que muita gente está ansioso pra caramba, a torcida do Botafogo está muito ansiosa, a mídia esportiva coloca essa lenha na fogueira e deixa, inclusive, a torcida mais ansiosa, tentando criar um clima de desespero, um clima de crise no Botafogo, como se vender um clube de futebol fosse uma coisa trivial que acontecesse da noite para o dia. De repente, o Botafogo anuncia que foi vendido e no dia seguinte a gente já está com um time galáctico nas mãos e está tudo pronto e a gente já está pronto para estrear. Todo mundo sabe que não é bem assim. O Botafogo está passando pelo seu momento de transição, está passando por uma venda, isso é uma coisa muito grande, e além disso, né, a chegada de novos jogadores estava condicionada, na verdade, à escolha de um novo técnico. A partir do momento que o Luiz Castro foi escolhido, uma lista de nomes foi apresentada para ele e, a partir daí, da aprovação do Luiz Castro também, o departamento de futebol começou a procurar e fazer as movimentações que precisam ser feitas. Porém, como eu estava falando, são tempos de mudança no Botafogo. E tempos de mudança no Botafogo me lembra uma música de um artista que eu admiro demais, que eu gosto demais, que é o Bob Dylan, né, que em 1964 lançou esse LP, esse álbum aqui chamado The Times They Are Changing. Esse álbum, lançado em 1964, na verdade, ele traz, né, como a música principal, a música com o mesmo nome do álbum, The Times They Are Changing, e tem uma frase, né, nessa música que diz: If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, se o seu tempo para você vale a pena ser salvo, então é melhor você começar a nadar, ou então você vai afundar como uma pedra, porque os tempos estão mudando. Na verdade, o Botafogo está passando por esse tempo de mudança, e quem não conseguir acompanhar esses tempos de mudança vai, né, como o próprio Bob Dylan diz, afundar como uma pedra. E que mudanças são essas, né? A gente vai olhar hoje para os jogadores que o Botafogo tem e a partir daí a gente vai tentar entender quais desses jogadores têm algum futuro a partir de agora no Botafogo, mesmo durante o Campeonato Brasileiro, e quais jogadores estarão praticamente fora dos planos. Lembrando que aqui não tem conteúdo de informação. Não estou falando desses jogadores que podem fazer parte do elenco ou não como informação, mas sim como opinião aqui da Rádio Botafogo, de várias discussões que nós já tivemos aqui em lives, inclusive também em off, beleza? Vamos começar aqui pelos goleiros. Gatito, primeiro deles, obviamente, é o goleiro aprovado, talvez seja o único goleiro que a gente tem certeza que permanecerá no elenco do Botafogo, porque já é um jogador muito identificado, está no clube há muito tempo, né?
tem feito uma excelente temporada e, embora não se encaixe naquele perfil que o Luiz Castro gosta, de goleiros que saibam sair com os pés, ele pode ser, sim, o titular do Luiz Castro, se a gente levar em consideração que o próprio Luiz Castro frisa muito a questão de contexto, de você se adaptar ao contexto que você tem. Goleiros como Diego Loureiro, na minha opinião, estão fora. Mais uma vez, ele deu mais uma prova de que ele não tem condições de estar à frente do gol do Botafogo, principalmente depois de uma atuação bizonha contra o poderosíssimo Audax pela última rodada do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, jogo que não valia mais nada, e o cara no primeiro erro ele se perde completamente, não consegue mais se encontrar durante o jogo, na minha opinião, ou ele será emprestado, ou então ele vai ser remanejado para o time B do Botafogo. Outro goleiro que, na minha opinião, não deve ficar é o Douglas Borges, né? É um goleiro que tem contrato com o Botafogo só até o final de dezembro, e não faz o menor sentido o Botafogo manter um goleiro como o Douglas Borges, que, na verdade, não está no nível que o Botafogo precisa. E outro goleiro que eu acho que, na minha opinião, tem chance de ficar é o Igor Gabriel. Explico. Igor Gabriel é um goleiro jovem, tá? Um goleiro de boa estatura, tem contrato com o Botafogo também, somente até o final do ano, mas pelo fato da idade, ele pode acabar sendo aproveitado não somente no time principal, mas pode até, inclusive, ser aproveitado no sub-20 ou, eventualmente, no time reserva. Mas está claro que o Botafogo precisa de uma contratação de goleiro. Eu concordo com o Bruno Matuto quando ele fala que o Botafogo precisa da contratação de um goleiro. Eu quero só salientar uma coisa. Desses 4 goleiros que eu estou colocando aqui na tela para vocês, o pior, na minha opinião, de longe, é o Diego Loureiro. E sabe o que é mais gritante disso tudo? É o contrato mais longo desses 4 goleiros. O contrato do Diego Loureiro, pasmem, vai até 2024 com o Botafogo. Quem renovou esse contrato precisa responder por isso na polícia. Mas vamos lá, vamos passar para as próximas posições. Aqui a gente tem os laterais, e os laterais direitos e laterais esquerdos estão juntos. Vou começar pela esquerda. Na minha opinião, a gente não tem nenhum lateral esquerdo hoje que seja capaz de ser titular do Botafogo e até mesmo minimamente o primeiro reserva. Porém, eu não vejo o Botafogo dispensando os 3 laterais esquerdos ao mesmo tempo. Então, só para a gente manter algum tipo de coerência com aquilo que pode vir a acontecer, eu vou escolher apenas um desses 3 laterais, eu vou colocar um desses 3 laterais que eu acho que a equipe do Luiz Castro deve manter no elenco. E quem seria esse? Gostem ou não, é o Hugo. E por um motivo apenas, porque é jovem. Jonathan, o contrato dele se encerra em julho, tá? E o Botafogo não deve permanecer com ele. Carlinhos, depois da contusão muito grave que teve, pela idade, inclusive, já tem 35, é um jogador que vai levar muito tempo para se recuperar, e assim mesmo, quando se recuperar, o Botafogo já deve estar, inclusive, com a sua vida na lateral esquerda muito bem encaminhada, com 1 ou 2 laterais esquerdos de bom nível, disputando a posição. Quem que o Botafogo tem para trazer para a lateral esquerda, né, nesse momento? O Botafogo fala sobre o Marçal, né, que é lateral esquerdo lá do Wolverhampton. O Botafogo mencionou também o Anieri, poderia trazer o lateral argentino, mas as conversas aparentemente não evoluíram. Porém, o Botafogo precisa urgentemente tratar a lateral esquerda como prioridade máxima para o início do Campeonato Brasileiro, porque realmente não temos ninguém. E do lado direito, a gente tem aquela situação. O Rafa está machucado, porém o Rafa permanece. É um jogador muito experiente, um jogador muito tarimbado, um jogador com muita vivência internacional, um jogador que fala inglês, isso é muito importante, tá? Embora a recuperação dele também seja demorada. Prazo mínimo estipulado para a volta dele, julho. A gente pode ser pessimista e achar que ele volta somente no segundo semestre. Mesmo que ele volte no segundo semestre, é uma baita adição. Daniel Borges, eu acredito que o Botafogo mantenha também. Então, um jogador que interessa para a próxima comissão técnica, não pela sua grande qualidade, mas justamente pela carência que a gente tem nesse momento, né? Seria um jogador que seria, quando o Rafael estiver aqui e quando chegar o novo lateral direito, que muito provavelmente é o Saravia, no momento que eu estou falando, o Saravia ainda não havia assinado o contrato, o Daniel Borges tem grandes chances de ser talvez o terceiro reserva e, às vezes, também alternar e entrar no time eventualmente. Agora, um jogador que eu acho que não tem futuro, pelo menos não no time profissional, no time principal,
pode voltar para o sub-20 é o Vitor Marinho, que foi contratado por uma grana, na minha opinião, alta, junto ao Rezende. É um jogador muito jovem, não é um jogador que vai ser aproveitado, pelo menos não no curto prazo. O Luiz Castro, ele não quer, na verdade, trabalhar com mais de 25 jogadores no seu elenco. Isso é uma praxe dele. Ele acredita que seja o número ideal, porque você consegue manter a competição por lugares, né, lá em cima, e além disso, você também não tem aquela coisa do atleta desmotivado, que nunca vai ter chance. Então, eu calculo aqui 3 jogadores por posição, principalmente em posições que a gente tenha mais carência, mas em outras posições é muito possível a gente ver jogadores polivalentes, o que acaba, na verdade, economizando alguns jogadores, beleza? Então vamos lá, deixa eu voltar para o quadro lá. Próxima posição que a gente vai olhar aqui são os defensores, né? A gente tem, nesse momento no nosso elenco, 5 zagueiros, e já vou começar logo pelo capitão. Acho muito difícil, embora tenha sido feito lá no Crystal Palace, o John Textor, na verdade, se livrou de todos os medalhões, jogadores muito velhos, jogadores com salários muito altos, porém a diferença aqui é que o Carly é um líder nesse time do Botafogo, é um cara extremamente identificado com o clube, todo mundo sabe da influência interna dele e todo mundo sabe da influência dele na equipe também. Então pode ser que o Carly nem consiga tanto tempo de jogo quanto ele teve na Série B, mas o Carly a gente pode dizer que é um jogador aprovadérrimo, um jogador aprovadaço. O Carly faz parte desse elenco do Botafogo. Outro jogador que faz parte também, como todo mundo já deve saber, é o Canu, que pode sim renovar o seu contrato com o Botafogo, pode se valorizar muito e também pode sair depois por uma venda bem interessante. A questão aqui que é interessante é que o Canu, ele se firma pelo lado esquerdo, então o Canu tem talvez a posição dele mais assegurada do que o próprio Carly. E a saída de bola do Canu também é melhor do que a do Carly. Outro zagueiro que provavelmente fica no Botafogo pela idade e também, né, pelas participações recentes dele que foram animadoras, é o Lucas Mezenga. Né? Lembrando que o Luiz Castro gosta de trabalhar com jogadores jovens, gosta de trabalhar com elenco jovem, e o garoto é muito promissor. Agora, eu vou colocar aqui, na dúvida, tá? Mas eu vou colocar como reprovado o William Klaus. Em qual contexto que o Klaus foi trazido para o Botafogo? Ele foi trazido pelo Freeland, né, naquela leva ali que veio com o Fabinho. E aí o Klaus é aquele jogador que chegou com muita desconfiança e que a torcida realmente não aprovou. E é um cara que ainda está por se provar. Eu estou colocando provisoriamente esse. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar, ao invés do reprovado, eu vou colocar o aprovado para ele, mas não como aprovado definitivo. Eu acho que ele vai ter algumas chances de tentar se mostrar nos treinos, porque ele inclusive está voltando de contusão agora. Então, é um tipo do cara que ele vai tentar se provar, e se ele não for realmente aprovado pela diretoria, não pela diretoria, pela comissão técnica, é um cara que tem grandes chances de ser incorporado naquele tal time B que o John Textor quer montar. Felipe Sampaio, como foi a contratação mais recente, inclusive já na era Textor, também está aprovado. Eu diria para vocês, né, que a gente teria 5 zagueiros nesse momento e talvez a única dúvida, né, seria o Klaus, né, que eu vou deixar aqui, inclusive, o Failed bem perto dele aqui, que ele pode, que é um jogador que a gente não pode cravar o futuro dele no Botafogo. Eu quero lembrar a vocês o seguinte: o Botafogo não negocia, mas foi aventado, né, o nome do Pantaleão. O Pantaleão, ele tem 2 valências, ele pode jogar tanto como zagueiro, tanto como volante. Porém, a atuação dele como volante seria uma atuação muito mais defensiva, tá? Pelas características do atleta. Fica aí a dúvida se o Luiz Castro quer ou não, ou gostaria ou não, de contar com um volante com essas características, já que isso implica na próxima parte que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a de volantes, né? E aí, quando a gente entra na parte dos volantes, aqui realmente a coisa é desesperadora, né? E o que tem a ver o Pantaleão com isso? Breno foi trazido pelo Freeland. Kaique é o remanescente da temporada passada. Romildo, por exemplo, já está no Botafogo há 2 temporadas. Liberato é o garoto, talvez, desses aqui, mais promissor. E o Barreto, que é um remanescente também da campanha da Série B e que tem se mostrado muito, muito inferior àquele jogador que a gente se acostumou a ver na Série B. Acho difícil ver a equipe do Luiz Castro dispensando todos esses atletas. Mas eu vou colocar aqui, aprovado, não porque eu gosto, mas aprovado só por uma questão de conveniência para a comissão técnica,
para não dispensar todos os volantes nesse momento e ficar sem ninguém, até porque o Botafogo não vai contratar 5 volantes, no máximo 2. O que eu acredito é que, na verdade, que nesse primeiro momento contrate apenas um. Então vamos lá, ele deve permanecer com o Breno e dar mais chances para o Breno. Acredito que ele permaneça também com o Fabinho, apesar da idade, porque de todos esses atletas aqui, talvez o Fabinho é aquele que tem um pouco mais de características de repente chegar um pouco mais à frente. Gosta do Fabinho? Obviamente que não, tá? Só estou dizendo que esses jogadores aqui podem servir para tapar buracos nesse momento e ganhar tempo. E quando chegar as próximas janelas, a janela de julho, no Botafogo ser mais cirúrgico e contratar jogadores que provavelmente serão titulares, como é o caso do Gabriel Pires, que dificilmente vem agora nessa primeira janela. Na minha opinião, Kaique não tem futuro, tá? O jogador também recebeu algumas chances. Acredito que o Kaique não tenha aproveitado bem as suas chances. Outro jogador que eu também não acredito na permanência é o Romildo. É outro jogador que, assim como o Kaique, pode ganhar experiência sendo emprestado. Um jogador que eu vejo sendo aproveitado é o Guilherme Liberato. Porém, a gente ainda precisa deixar aqui uma ponta de dúvida, porque o Guilherme Liberato é muito jovem e as chances que a gente poderia ter visto o Guilherme Liberato sendo utilizado, que seria agora no Campeonato Estadual, ele simplesmente foi preterido e jogadores como Barreto, por exemplo, o próprio Kaique, o próprio Romildo, o próprio Breno tiveram muito mais chances do que o Guilherme Liberato, infelizmente. Então, eu coloco o Liberato aqui muito mais como uma questão de esperança do que aquilo que ele realmente entregou até agora, tá? E, na minha opinião, Barretão, muito obrigado pela Série B, mas eu não acredito na permanência do Barreto. Lembrando que a posição de volante para ele, para o Luiz Castro, é a posição mais importante do time. É por isso que o Botafogo precisa de pelo menos uma ou no máximo 2 contratações agora nessa janela, para que a gente não passe sufoco, para que o Luiz Castro consiga implementar o seu estilo de jogo, porque é todo baseado nos volantes, ok? Por isso que o Botafogo voltou a negociar com o Rafael Carioca, voltou a procurar o Rafael Carioca, por isso que o Botafogo esquentou também a procura pelo Gabriel Pires, embora eu não acredite que sejam transações simples, mas eu vejo esses 2 jogadores como fundamentais para o Luiz Castro, para que haja sucesso no sistema implementado pelo Luiz Castro. Vamos passar para o meio agora, para os jogadores de meio. Engraçado que aqui no Botafogo, é claro que eu peguei essas figurinhas aqui lá no site do Botafogo, o Chay não consta como meia, o Chay vai aparecer como atacante. Meias, não preciso nem me estender muito aqui. Felipe Ferreira, fora, não tem nem o que fazer, é dispensar mesmo, não é time B. Juninho, também acredito que não vai ser aproveitado, provavelmente volta para o Sub-20, ou então é um jogador que vai ficar no time B, ou então, assim como Romildo e Kaique, né, sai para ganhar rodagem. Eu esqueci de mencionar com relação aos volantes o fato do Botafogo estar procurando o Oyama, tá? Ter procurado o Oyama, procurado em termos, né? Oyama seria uma boa adição? Seria. Se o Oyama viesse, além do Rafael Carioca e Gabriel Pires, seriam 3 excelentes opções. E Raí, na minha opinião, acho que Raí deve ganhar uma chance com o Botafogo, não como titular, deve ser ali reserva do Piazon, deve ser reserva do Chay também. Segundo as palavras do Luiz Castro, a ocupação de espaços é uma coisa fundamental e o desenvolvimento desse pensamento, dessa inteligência de ocupar os espaços vai ser fundamental para que ele seja aprovado ou não. Está sob teste, mas pode ser reprovado. E, obviamente, o Lucas Piazon, que já é uma contratação da era Textor, é um jogador que permanece, provavelmente vai ser titular, pelo menos nesse primeiro momento, embora a torcida não tenha se empolgado muito com o Piazon. Ele tem, na verdade, uma chance de dar uma reviravolta na carreira dele, de jogar por um time de ponta no Brasil, por um projeto de ponta no Brasil, né, ao invés de jogar em clubes que não disputam, na verdade, grandes coisas na Europa, em Portugal. Eu estava chamando a atenção do caso do Chay não aparecer na lista dos meias, né, e aparecer na lista como os atacantes, mas a gente precisa considerar a possibilidade do Chay jogar, sim, mais centralizado, como ele jogou na Série B, né, e ele também pode ser aproveitado em outras posições, inclusive jogando um pouco mais aberto, né. Então, por isso que a gente vai passar agora para os atacantes, e aqui a gente tem gente, aqui a coisa é muito feia. Eu vou aprovar logo o Chay. Eu acho que, tecnicamente, dos que sobraram da Série B, é um dos melhores que o Botafogo tem. Então, acredito que o Chay seja aprovado, principalmente por essa polivalência dele, de jogar tanto aberto pela direita ou pela esquerda, ou jogar um pouco mais centralizado.
Então, acredito que o Chay, inclusive, pode subir bastante de nível quando ele estiver rodeado de jogadores tecnicamente melhores. Enio, não vou gastar muita saliva aqui, não. Enio tá fora. Opinião, Ronald, fora também. Não atende os pré-requisitos mínimos para ser jogador de futebol, que são conseguir aguentar minimamente, né, um contato físico no futebol. E, principalmente, para um atacante, conseguir pelo menos chutar a gol e fazer gol. Está muito, mas muito, muito aquém daquilo que o Botafogo precisa, principalmente tendo o Riquelme, que apareceu bem nos últimos jogos, e que eu acho que deva ser aprovado, deve permanecer, também não como titular, mas um jogador que pode vir a ser útil, pode vir a ser bem utilizado. Vitinho, na minha opinião, permanece no sub-20, ou seja, volta para o sub-20, outro jogador que chegou naquela negociação com o Vitor Marinho junto ao Rezende. Na minha opinião, não está pronto. Às vezes que foi acionado, deixou muito a desejar. É um garoto muito jovem, né? Então vai ganhar mais experiência lá no sub-20, ou então jogando no time B, mas no time A não tem chances. Diego Gonçalves, a princípio, está aprovado. E eu digo a princípio porque ou ele toma uma decisão e sobe muito o nível de jogo dele, se arriscando muito mais e entendendo melhor o jogo, tá? Ou então ele vai ter realmente problemas muito sérios para se manter no time do Botafogo. Hoje, se o Vitinho, lá da Rússia, chegasse, o primeiro a perder a posição seria o Diego Gonçalves, na minha opinião. Mas o Diego Gonçalves é um jogador que, na minha opinião, ainda pode ser muito, muito útil. Luiz Fernando, um abraço. Seja feliz na sua carreira. Aqui fica a minha torcida para que ele não seja escolhido. Eu já estou colocando aqui o reprovado direto nele. E ele deu inúmeras provas de que ele não tem a menor condição de ser jogador do Botafogo. Erisson, aprovadaço, né? Nosso artilheiro, querido El Toro. Outro jogador que eu vejo o futuro dele é o Gabriel Conceição. Mas o Gabriel Conceição, na verdade, ele vai passar agora pela triagem. Poderia ter sido utilizado contra o Audax, poderia ter sido utilizado em outros jogos, para a gente ver um pouco mais. Entrou pouco, né? Mas é um jogador que eu acho que a comissão técnica, inclusive pela idade, e centroavante muito jovem, sempre tem potencial de venda muito grande. É um jogador que acredito que a comissão técnica deva manter no elenco. Matheus Nascimento dispensa comentários, aprovadaço, provavelmente titular do Botafogo, até a chegada, talvez, de um centroavante de renome mundial, como é o caso de um Cavani da vida. Vinícius Lopes não jogou porque se contundiu, está voltando agora. Vou fazer a mesma coisa com o Vinícius Lopes que fiz com o Klaus. Não me empolga, mas é um jogador que, entre ele e o Luiz Fernando, eu permaneceria com ele. Mas não acredito que o Vinícius Lopes seja o futuro do Botafogo, né? Eu vou colocar ele aqui com os 2 carimbos, porque ele provavelmente vai ter alguma chance de mostrar serviço nos treinamentos, e se não mostrar, ele acaba ficando pelo caminho. Então aqui, quantos jogadores eu tirei? 2, 5, 7, 10... possivelmente 11 com o Klaus, mas eu vou manter 10, 13, 15. Estou tirando 15 jogadores. O elenco do Botafogo tem espaço para se livrar de 15 jogadores. E se livrando de 15 jogadores, a gente tem a possibilidade de abrir espaço justamente para esses que estão chegando. Saravia seria mais um, ou seja, seria mais uma dessas contratações. Depois do Saravia, o Botafogo ainda precisa trazer algo em torno de mais 5 jogadores. Eu diria, lateral esquerda prioridade, volantes são prioridades e talvez, né, mais um atacante, como é o caso do Vitinho, que está sendo especulado, e talvez também o Zahavi, né, que pode realmente fazer uma surpresa para a torcida botafoguense e chegar no Botafogo. Então estaria mais ou menos aí entre esses 5. Ou seja, se você tira 15 e adiciona mais 5, na verdade você está abrindo o espaço para 5, aí você consegue reduzir para trabalhar com 25, 26 jogadores, que seria o ideal, segundo o Luiz Castro, né? Talvez 25, 26, né? Com muita benevolência, 27. Mas acho que ele não vai trabalhar com isso tudo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu comentário aí, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, deixa seu like e muito obrigado, deixa seu comentário, não se esquece. E muito obrigado pela sua presença e eu fico por aqui, até a próxima.